Como é que você, como pastora da Igreja Batista, vê esse momento de agonia e morte do Papa João Paulo II aqui na cidade onde ele viveu tantos anos? Olha, eu não vejo isso com estranheza. Com a morte do Papa foi mais do que anunciada, estava mais do que esperada. Tudo que o povo não queria pensar sobre isso, mas sabia que isso iria acontecer. E dentro do contexto de toda a religiosidade do povo polonês e do catolicismo muito forte aqui, e da maneira como o povo tratava o Papa e era tratado pelo Papa em todos esses anos do papado dele. Então o que nós estamos vendo hoje, toda essa comoção, essa emoção nacional, esse luto nacional expresso por todas as formas, eu acho que é normal dentro desse contexto. Eu estou vendo algo como algo extraordinário para alguém que estava aqui observando todo esse processo, não é? Então vendo como algo que a gente sabia que algo semelhante iria acontecer. Talvez seja estranho para alguém que chegue de fora, de repente ver toda essa movimentação, né? Toda a cidade praticamente paralisando em função do luto nacional, os serviços, a televisão não tem outro tema além deste, não é? Mas eu acho que dentro do contexto polonês, de um país com mais de 90% de população católica bastante religiosa, eu acho que isso era esperado. Não quero julgar aqui como batista, não quero julgar isso. Acho que não é a questão, não é do meu julgamento. Simplesmente vejo isso como uma coisa que é normal dentro desse contexto, dentro da cultura mesmo, dentro da cultura religiosa e da própria cultura polonesa. Como é que você vê a figura papal, a figura de João Paulo II, enquanto agente de ecumenismo entre as religiões? Bom, essa é uma questão sobre a qual se fala muito. Realmente, o ecumenismo dele, e em especial nesses dias, estão lembrando muito das viagens dele, das visitas à sinagoga, a mesquitas e ao contato dele com outras religiões. E eu creio que algum efeito disso tudo vai ficar, porque foi o primeiro Papa a dar esse passo, não é? Mas eu ainda estou esperando para ver os resultados disso, que por enquanto ficaram as imagens apenas. O primeiro Papa que visitou uma sinagoga, o primeiro Papa que visitou uma mesquita, o primeiro Papa que conversou com este ou com aquele. Em termos práticos, no que isso significa de um real entendimento entre essas religiões, ainda eu não estou vendo efeitos disso. Talvez a discussão ainda esteja apenas no patamar dos estudiosos do assunto, das pessoas que se preocupam com o ecumenismo, dos professores de seminários teológicos e universidades. Dentro da Polônia não vejo ainda mudança nenhuma na mentalidade do povo em relação às outras religiões, pelo fato de o Papa ter visitado, ter falado com simpatia a respeito dos judeus, ter falado com simpatia a respeito dos muçulmanos. Na mentalidade do povo polonês, na minha opinião, isso ainda não se refletiu. Mesmo porque a gente observa aqui por parte dos poloneses um exclusivismo muito, muito forte de que existe a Igreja Católica e o resto, não é? Aqui na Polônia, se você é cristão, mas não pertence à Igreja Católica, você é de alguma seita, só pode ser de alguma seita. A Igreja Batista é entendida como uma seita aqui na Polônia? Não legalmente, mas por muitas pessoas é vista como uma seita. Você tem dificuldades de realizar seu trabalho pastoral aqui? Certa dificuldade a gente encontra como igreja, mesmo sendo uma igreja legalmente estabelecida, com uma história já dentro do país, e que sempre funcionou legalmente, tem todos os direitos, mas existe uma certa desconfiança, não só em relação aos batistas, em todas as denominações evangélicas, e mesmo as outras igrejas tradicionais, como a igreja luterana, a metodista, batista e seitas, são tratados como seitas cristãs, e por muitos pais, olhados com muitas... E isso, mais do que pelas pessoas, isso é alimentado
por uma boa parte do clero. Esse sentimento é alimentado por uma boa parte do clero, e aqui eu vejo uma defasagem muito grande entre aquilo que o Papa, a maior autoridade teológica dos poloneses, falou e deu exemplo de atitudes, e entre aquilo que os padres das províncias dizem. E eles, na verdade, quem tem influência na mentalidade do povo são os padres das paróquias e províncias. A história diz que a Polônia é uma ilha católica entre protestantes de um lado, alemães, e ortodoxos de outro. E ateus de outros, na parte de baixo, os tchecos principalmente, né? Onde já existe uma secularização muito grande, a religião não tem quase nenhum papel lá. Isso é verdade. E talvez por isso mesmo os poloneses se acham, e se falou muito disso ultimamente, como um bastião do catolicismo dentro da Europa que se secularizou totalmente, né? Muitos poloneses e por isso muitos têm medo da Europa, e por outro lado outros veem a entrada da Polônia na União Europeia como um desafio para restaurar o cristianismo católico apostólico romano, né? A questão da Constituição da União Europeia. E toda essa briga em torno da Constituição, a questão da palavra de Deus, o Papa insistiu. Exatamente, a questão do juramento e houve insistência, e isso é um ponto ainda muito forte, que se houver um referendo dentro da Polônia quanto à aceitação da Constituição Europeia, e provavelmente esse referendo vai acontecer, vai ser o ponto que com certeza vai ser usado por todos aqueles que fazem oposição à entrada da Polônia dentro da União Europeia, esse aspecto da religião, né? Então, isso que eu vejo, né? A questão do ecumenismo. Em termos mediais, vamos dizer assim, o Papa foi ecumenista, né? Agora, em termos práticos, acho que o tempo vai nos mostrar, porém, por enquanto, não vejo resultados disso. Além de apenas uma discussão, vamos dizer assim, acadêmica de jornais teológicos e coisas semelhantes. Fico a pensar, talvez, se não seria esse também o objetivo, apenas de fazer bastante barulho, mas sem maiores consequências na mentalidade das pessoas. Mas é o tempo que vai dizer, né? Voltamos ainda àquele ponto que é reconhecido por todos, praticamente, dentro da Polônia, e principalmente pelos sociólogos, que as pessoas adoram o Papa aqui, e todos amam o Papa mais do que tudo, acima de tudo, escutam o Papa, mas não seguem o que ele diz. E há um abismo entre o que o Papa diz e a maneira como as pessoas se comportam. As mesmas pessoas que vão e cantam horas e horas cantos de louvor ao Papa, né? Mas a maneira como elas se comportam no dia a dia, isso é visível quando você vê a sociedade polonesa, né? Observa a sociedade polonesa. Então você percebe que entre aquilo que o Papa vem, todo mundo bate palma durante as suas homilhas, quando ele esteve aqui na Polônia, viajando por aqui, e aquelas multidões, né, mais de 1 milhão de pessoas em Cracóvia. Que bom seria se, a partir daquela visita, as pessoas vivessem conforme os padrões morais que o Papa deixou. A realidade da Vila Polônia seria outra. Você, como brasileiro, está aqui há algum tempo e acompanhou toda esta evolução do comunismo para a democracia, ou seja, houve uma ruptura naquele momento. Sim. E você acredita que a morte do Papa seria uma segunda ruptura na história da Polônia? O que ficará para a Polônia do Papa João Paulo II? Eu não diria que haverá uma ruptura como aquela, né? Foi uma ruptura de um significado muito grande. Todos dizem que ele teve papel fundamental. Ele foi uma peça muito importante. Difícil dizer até que ponto ele foi fundamental, né? Foi muito importante, né? Nesse processo todo, mas foi uma somatória de processos, né, políticos e econômicos ali, e não apenas religiosos, né? Mas a religião e a religiosidade da Polônia e o papel da Igreja Católica dentro da Polônia e o fato de ser o Papa. Isso teve um papel naquele momento, com certeza. Então foi uma ruptura e foi uma mudança, porque houve essa ruptura dentro da sociedade polonesa, essa mudança de sistema, né? E ao mesmo tempo houve então
uma mudança de vida, né? Que as pessoas até de forma imperceptível começaram a viver de uma outra forma, porque o regime é outro, né? E pensamos nisso que devido a esse longo papado, são 26 anos é uma geração. Muitos jovens de hoje em dia, e uma grande parte então da população polonesa, nasceram, cresceram e foram educados sob os olhares do Papa. Os olhares do Papa que estão em cada casa polonesa, na forma de um quadro, de uma fotografia, né? E então toda essa geração não conhece outra realidade a não ser de um Papa polonês, Vaticano com um Papa polonês. E aqui não tenho condições, ninguém acha que tem condições, até que ponto será uma ruptura, mas é um choque, porque haverá realmente uma mudança, né? Uma mudança de paradigma, algo assim, não é? Porque toda essa geração que só conhece uma realidade religiosa de um Papa polonês, o maior orgulho então dos poloneses, o seu Papa, e a identificação então completa, o Vaticano se tornou um polonês, né? Agora não sabemos quem será o próximo Papa, de repente o Vaticano se torna africano, latino-americano, continua italiano, né? De que forma essa nova geração que agora vai nascer e crescer vai encarar essa situação? Se o papado vai ter a mesma influência que teve nesses últimos 26 anos em função de ser um polonês. Porque era um polonês, não era só o fato de ser um polonês que foi eleito, mas era um polonês que amava e amou a Polônia até o final e se identificava realmente, existia uma identificação completa, isso é inegável entre o João Paulo II e a população polonesa. Isso é visto em todas as viagens dele pela Polônia, essa identificação, esse carisma que ele tinha, e mesmo ateus se curvavam diante desse carisma, dessa facilidade de comunicação que ele tinha com todas as pessoas, esse bom humor. Ele sempre tratava todas as questões com muito bom humor, né? Então esse elemento deixa de existir da parte do Vaticano, que é o centro da Igreja Católica. Não vai haver mais vamos dizer, esse elemento, essa ponte, não é? Essa comunicação direta. Seria como que um dos nossos está lá, nós estamos lá, né? Cada polonês pensa, nós estamos no Vaticano na pessoa do Papa, né? Então era um prolongamento da Polônia. Se os poloneses vão olhar para o Vaticano da mesma forma agora, eu não sei, tenho minhas dúvidas, o tempo vai dizer, não é? E dependendo mesmo da forma de atuar do novo Papa, talvez haja conflitos. Se for ver um novo papado que não vai se destacar, certos pontos da mesma forma não serão destacados como João Paulo II destacava, e era rigoroso em muitos aspectos, né, do seu conservadorismo moral, e que correspondia àquilo que o povo polonês pensa. O polonês pensa, se não pratica, mas ao menos pensa assim, dessa forma, né? E vai depender muito. Então talvez ache realmente uma ruptura aqui, não do mesmo nível daquela. Porque ali houve o sistema político não vai mudar mais aqui, o sistema econômico não vai mudar em função da morte do Papa. O que vai mudar vai haver uma mudança, sem dúvida, na prática da Igreja Católica polonesa, né? Porque inicia-se uma nessa era. Né? Como muitos já estão dizendo, terminou a era JP2, né? E talvez até essa forma acabe pegando, né? Acabe funcionando. A era de João Paulo II, a era JP2. Entramos numa nova era, como vai ser, quem sabe dizer, como ninguém previu os acontecimentos que vieram após a eleição do Karol Wojtyła como Papa, como polonês. Ninguém imaginou um desenrolar naquele nível, né? O desenrolar dos acontecimentos daquela forma. Quem sabe o que vai acontecer a partir disso, né? O simples fato
o que nós estamos vendo que está acontecendo, a emoção e a comoção dentro da Polônia, a emoção e a comoção dentro do próprio Vaticano e dentro da cidade de Roma, né? Milhares de pessoas e milhões que se esperam para o sepultamento do Papa, algo que nunca aconteceu antes na história. E a presença da televisão, né? Que hoje ela é o elemento novo na história da Igreja, que não havia antes. Nenhum Papa antes do João Paulo II teve isso à disposição. E ele soube aproveitar muito bem, foi um mestre nesse aspecto. De aproveitar esse elemento que a tecnologia forneceu e tirou proveito para si, para a Igreja Católica, não é? E o próximo Papa terá com certeza que usar esses elementos, não vai poder mais se fechar dentro do Vaticano. Agora, o tempo dirá o que vai acontecer, né? Obrigado.